Que bom que vocês estão animados até agora, ficaram aqui o dia inteiro. Depois dessas palestras, assim, vai ser difícil falar, porque foram todas muito divertidas e, e maneiras, enfim. Meu nome é Ana Carolina da Hora. O da Hora não é nome artístico, não é nome de youtuber, não é nome de atriz, é meu sobrenome mesmo. Que bom que essa gíria não é muito falada aqui em Recife, então é o primeiro lugar que eu não vou ter problemas, espero. Eu estou na graduação, eu vim para cá porque eu tenho uma dificuldade de ficar no canto, mas eu estou na graduação lá na PUC do Rio de Janeiro, faço Ciência da Computação. Na PUC eu faço parte do I3E também. Calma aí, estou pulando. Spoiler. Faço parte do I3E também, mas antes de eu começar contando sobre o Computação Sem Caô e sobre o meu trabalho e o trabalho do Olab, agora sim, eu preciso voltar a 24 anos atrás, 24 não, há 22 anos atrás. Nessa idade aí eu estudava no interior do Rio de Janeiro, né? Lá no interior a gente chama Baixada. Eu não sei aqui para vocês o que é a Zona Sul, que é a elite lá no Rio. Zona Sul é a elite, Baixada já é a galera mais popular que está ali, na base de tudo. Então, eu sou do interior interior do Rio de Janeiro, estudei no interior de Duque de Caxias, que é o interior do município, e nessa idade aí a minha mãe é professora, vem de família de professores. Então, nessa idade, eu ia para a escola, porque eu tive que começar a ir para a escola muito cedo, porque minha mãe é mãe solteira, então ela tinha que cuidar dos 2 filhos na época, hoje são 3, e tinha que trabalhar também. Então, quando tinha alguém em casa, minha avó e minhas tias, elas ficavam, mas quando não tinha, eu tinha que ir. Então, eu comecei muito cedo para a escola, e nessa idade aí, eu tinha uns 3 ou 4 anos, eu passava no caminho da escola por um laboratório que tinha lá em Duque de Caxias de ciências biológicas. Né? Nada a ver com o que eu faço hoje. Porém, eu via a galera de jaleco branco e aqueles óculos maneiros, né? Que essa é o pensamento que a gente tem do que é ser cientista no geral. E eu falava para minha mãe, eu quero me vestir daquele jeito. E minha mãe, tipo, o que você está falando, sabe? Você não sabe nem o que é o... Enfim, eu conto essa história porque ela me contou, eu não lembro, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, mas ela me contou que eu sempre fui muito curiosa e sempre visualizei o cientista daquela forma, com jaleco branco e óculos. Que bom que isso mudou, porque eu não trabalho assim. Acho que ninguém que trabalha assim. E aí, chegando assim, na universidade, quando até eu chegar na PUC, eu só estudei com bolsas. Depois que eu estudei no interior, eu consegui as bolsas para escolas particulares lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui estudando com bolsa, e na hora de tentar o vestibular, a PUC não estava nos meus planos, porque é uma universidade particular no Rio de Janeiro, muito elite, muito longe de onde eu moro. O que estava nos meus planos eram as universidades federais. Mas eu passei para uma universidade federal lá em Petrópolis, em computação, que ficava dentro do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Fiquei 1 ano lá e logo depois eu fui para a PUC. Porque eu fiquei 1 ano, aí no terceiro, segundo período, comecei a fazer um estágio que era na Zona Sul, que era muito longe, então eu fazia uma triangulação no Rio de Janeiro. Falei, bom, vou ter que ir para a PUC Rio, vou ter que... invadir esse espaço, mesmo não querendo, porque na época eu realmente não queria. Era muito longe das minhas expectativas. Cheguei na PUC e fiquei 6 meses sem falar com ninguém, porque a maioria da galera lá já vinha de escolas tradicionais do Rio de Janeiro e de elite juntos, iam junto para a universidade, então eu não tinha muita abertura para conversar com a galera e tal, e quando eu conto isso, a galera fala assim, como assim, cara, você fala pra caraca, você fica rindo de tudo, fica rindo do vento, e você está falando que você ficou 6 meses sem falar com ninguém na universidade? Fiquei 6 meses sem falar com ninguém na universidade. Enquanto isso, eu fui fazendo amizades com os funcionários da universidade, que é o que eu mantenho amizade com eles até hoje. Depois de 6 meses, eu comecei a participar de grupos de estudo na universidade, participar dos eventos, da organização dos eventos. Organizei a primeira semana de engenharia da PUC, a gente tentou unir todas as engenharias num evento só, porque antes era tudo separado. E, a partir daí, eu comecei a fazer mais amizades pela universidade. Nesse evento, que foi em 2016, eu me tornei membro do I3E. Até então, eu não conhecia. Eu fui para a PUC em 2015, eu fiquei 1 ano lá, e eu não sabia da existência do I3E. Fui saber no segundo semestre de 2016. Eu entrei para a parte de comunicação, antes de hoje ser a presidente do ramo. E aí, na comunicação, eu tentava trazer mais pessoas que não são da área de exatas
para perto da gente, e aí isso é meio que uma construção que eu fui tendo ao longo da vida, de entender que o ser cientista, todo mundo é cientista, sem usar jaleco e óculos, e todo mundo tem capacidade para entender as diferentes ciências que existem. Mas o que eu vejo hoje é que a galera resume a ciência em ciências exatas. Então, às vezes, a pessoa faz história, filosofia, geografia, cara, tem uma gama de conhecimento enorme que pode nos ajudar a resolver nossos problemas diários, só que a sociedade colocou a ciência exata como a única ciência que existe. Então, quando a gente conversa com pessoas de filosofia, geografia, história, a gente tende a resumir eles só na área de educação, como se eles só fossem professores. Não é verdade. Então, eu entrei no I3E com esse propósito da comunicação, de conseguir dialogar com outros cursos, por conta da organização do evento. Na época, o I3E era formado por 4 homens e uma menina, que era eu. Aí eu falei assim, tem um desafio. Eu adoro os meninos, adoro eles até hoje, eu faço essa brincadeira, mas eu pensei assim, cara, como que eu estou num ramo, numa parada super maneira, que envolve você escrever artigo, você ter contato com professores de outras universidades, de outros países, você conseguir oportunidades de ir a conferências que você aqui no Brasil, infelizmente, não tem acesso. Como que eu posso ser a única menina a ter oportunidade de participar de uma coisa dessas? Hoje o I3E é composto só por meninas. Não foi uma coisa que eu impus, não foi uma regra. Juro, foi tudo muito natural. Os meninos foram se formando na universidade, eles conseguiram a oportunidade de fazer mestrado fora por conta do I3E. O Guilherme acabou ficando lá na PUC mesmo também, fazendo mestrado para seguir no doutorado. E eu fui conseguindo fazer essa conversa na universidade com as meninas, mostrando para elas, olha, que interessante, calma, não vai ter muito compromisso, não vai te atrapalhar na universidade, a gente pode organizar aqui de uma forma e tal. E hoje o I3E é só de meninas. E eu participo também do LES, que é o Laboratório de Engenharia de Software, lá na universidade. Dentro do LES, especificamente, eu trabalho no programa que eles têm com a Apple, que é o Apple Developer Academy, que tem aqui em Recife, na UFPE. E aí eu faço parte há 2 anos desse laboratório. É um laboratório, para quem não conhece, que é meio que uma formação de desenvolvedor iOS, né? Mas dentro dessa formação não é só a formação para você ser um desenvolvedor. Você aprende muito a falar, fazer apresentações de projetos, vender projetos. Aprendi muito da parte de design, que foi o que eu acabei aprendendo mais, me desafiaram a isso. E também o inglês. Você treina bastante o inglês, mesmo assim. Todas essas coisas você pode entrar lá sem saber que você vai conseguir aprender lá, se você tem dois lados, né? Se você correr atrás e se eles também conseguirem passar a informação da forma correta, porque não é só a pessoa correr atrás, a gente também tem que ter o acesso à informação. Na universidade é isso, né? Só que, como eu disse, eu tinha que sempre correr muito atrás para tentar relacionar todas as ciências que existem lá na universidade, que já existem no mundo. Só que ainda estava faltando alguma coisa. Estava faltando mais contato com pessoas. Quando a gente está no ambiente acadêmico, e principalmente nas áreas de engenharias e ciências, física, matemática, a gente acaba tendo contato só com a galera que faz o curso com a gente. São pessoas também. Mas você fica preso numa bolha de conhecimento e de forma de falar muito grande. E a gente não percebe, porque a gente não sai daquela bolha para conversar com outras pessoas, para tentar explicar o que a gente faz para outras pessoas. Eu conheci o Olab em 2016 também. 2016 foi um ano incrível. Eu conheci o Olab em 2016 também. Comecei a participar como aluna do curso de robótica que nós tínhamos lá. O Olab é uma ONG que fica no Rio de Janeiro. É um makerspace, mas hoje tem mais o objetivo de democratizar acesso à tecnologia ou acesso a conceitos de tecnologias que pessoas normalmente como eu, que sou afastada do grande centro lá do Rio de Janeiro, não conseguiria ter acesso se não tivesse um lugar como esse. Então, eu comecei a estudar no Olab, fazendo projetos de robótica, no curso de robótica deles, com uma bolsa. E aí, um ano depois, eu me tornei parte da equipe. Comecei a fazer estágio. Em 2017, 2017.2, comecei a fazer um estágio lá. E aí essa foto é um dos cursos que eu ajudei a dar com a Bárbara Castro, que era um curso de visualização de dados a partir de movimentos que eram reconhecidos pelo Kinect.
E aí, nesse projeto, nesse curso que durou mais ou menos um mês, a gente teve acesso a um bug de um dos algoritmos do OpenCV de reconhecimento facial, de que ele não reconhecia rostos negros. Então, em um dos projetos que a gente fez de visualização, era um projeto de reconhecer a minha expressão facial e aí retornava um emoji. Né? Já é um projeto que muitas empresas já estão fazendo, tem projetos abertos e tal. E eu fui a única da turma, só essa aqui, que o rosto não foi reconhecido. Então, eu não consegui saber que emoji ia aparecer na tela. Todo mundo da turma conseguiu. Eu falei, caraca, por que isso? E a gente virou quase a noite lá no Lab. Não, é um padrão virar a noite nos lugares que eu trabalho. Isso não é saudável, não que eu goste, mas às vezes é necessário. E tentando descobrir. E aí a gente foi estudando mais sobre essa questão dos vieses do algoritmo. Foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. Né? Eu acho que algoritmos enviesados, o vieses, faz parte da nossa... acho não, tenho certeza. Faz parte do nosso dia a dia. Só que a gente não percebe enquanto não acontece com a gente ou com alguém perto da gente. Então, aconteceu comigo e eu comecei a estudar sobre isso. Vendo o interesse por ensinar, porque, como eu disse, eu venho de uma família de professores, eu tentava participar de grupos de estudo ou dar monitoria, eu acredito que a educação é a chave do caminho, e pelo menos particularmente, eu me sinto muito incomodada quando eu estou conversando sobre um assunto que eu gosto muito com uma pessoa e eu vejo que a pessoa não está entendendo. Eu tendo a pensar assim, a culpa não é da pessoa que ela não está entendendo. A culpa é que ela não teve acesso à informação. Então, no momento que eu estou conversando com pessoas que eu vejo que elas não estão entendendo o que eu estou falando, eu fico tentando pensar formas de como eu posso falar de uma forma que eu olhe para ela e veja assim, veja aquele brilho de tipo assim, entendi o que você está falando. Então, vendo essa pegada da educação para o lado da computação, eu comecei a participar da Preta Lab, que é um projeto do OLAB, liderado pela Silvana Bahia, que é uma das diretoras do OLAB. A diretoria do OLAB é só de mulheres, também não é uma coisa que a gente impôs, e não foi nada disso, foi tudo muito natural. Temos o Hugo, nós trabalhamos com homens também, o Hugo, trabalhamos com homens também. Gente, desculpa, é zoeira, meninos, zoeira. Mas tem o Davi, que é o nosso diretor financeiro, e o Hugo, que é o engenheiro elétrico lá do OLAB. E a Sil, na primeira vez que eu tive no OLAB, lá em 2016, como aluna, ela falou assim, cara, fica por perto, porque eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar meninas negras na área de computação ou na área de programação. Aí caraca, realmente, eu tenho mais 2 meninas só que estudam comigo até hoje na universidade. E aí ela não tinha falado da Preta Lab. Eu fui saber da Preta Lab em 2017, foi lançado em 17 de março de 2017. Lançamos primeiro como um projeto para fazer com que a sociedade refletisse sobre a falta de dados sobre mulheres negras nas ciências exatas. Sendo que a primeira mulher a se formar em engenharia no Brasil foi uma mulher negra. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre a Enedina, a gente vê só uma página no Wikipedia, que alguém colocou lá. A gente não consegue achar mais nenhuma informação, a gente não consegue achar recorte de jornais. Porque, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter essa facilidade de acessar informações da década de 80, da década de 60, mas como que eu não consigo acessar uma informação de uma mulher negra nas ciências exatas? E aí, partindo dessa premissa, foi criado a Preta Lab. Lançamos primeiro uma série de 10 vídeos de mulheres negras que, na época, estavam fazendo muito sucesso usando a tecnologia como ferramenta, fossem programadoras, blogueiras, pessoas do audiovisual. E lançamos também um questionário que a gente não esperava de verdade que as pessoas fossem responder, porque é o quê? Questionário. Cara, você parar para responder um questionário hoje em dia, tem que ser um questionário que te dê um emprego, que é o que está todo mundo precisando. Então, a gente falou assim, cara, vamos lançar o questionário, vamos na fé, mas não vamos com aquela... Não, vamos com o pé no chão. Se a gente receber 50 respostas, cara, vamos comemorar. A gente recebeu muito mais do que isso, de todas as regiões do Brasil, que deixou a gente bem feliz, porque nós não queríamos ficar presos ao Rio e São Paulo, que normalmente é o que acontece com esses questionários e quando você está querendo fazer projetos de inclusão.
E aí a Preta Lab nasceu com esse propósito e hoje estamos trabalhando para que ela vire uma plataforma que vai além da conscientização e além da reflexão. É que, de fato, ajudem essas mulheres negras a se colocarem no mercado, porque existe. O que está faltando é o holofote, né? Então, eu fico muito, às vezes, preocupada em alguns eventos que eu vou, quando a galera coloca um holofote muito grande. Sim, adoro. Ai, gente, adoro flash e tal, adoro tirar foto, beleza. Mas, cara, eu tenho plena consciência que tem muitas meninas negras que fazem um trabalho tão maneiro quanto o meu. E que elas precisam de reconhecimento. Então, quando eu vejo mensagens falando da Preta Lab, quando eu vejo as meninas mandando e-mail para a gente com currículos falando, cara, eu faço isso e isso, tem alguma vaga para mim? Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico em aflito, porque eu falo assim, cara, como que a gente vai conseguir ajudar e, ao mesmo tempo, não nos sentirmos como o único projeto que pode fazer isso. Então, a gente tem exemplos, o Afrotech, que foi citado, da Andresa Deza, que eu achei que eu fosse conhecer ela aqui, né? Mais uma vez, não vou conhecê-la. Mas tem projetos, sempre que eu posso, eu cito outras meninas, vocês vão ver no decorrer da palestra, e outros projetos, porque a gente não pode deixar com que aconteça que a referência vire algo como única. Referências são legais, a gente precisa de referências, mas a gente não pode colocar as pessoas como unicamente, tipo, a negra da computação. Não, gente, eu sou uma negra da computação. Então, é bem importante, eu tento frisar isso nos eventos e nas palestras, porque se eu tenho essa consciência, eu acho que qualquer pessoa que alcance algo muito legal, como eu alcancei com o projeto, elas também têm que ter essa consciência de puxar outras pessoas. Então, a Preta Lab, para mim, é isso. Deixou de ser um projeto só de conscientização, virou um projeto que ele pode fazer com que outras mulheres negras estejam mais aqui na Python Nordeste no ano que vem. Vamos ter outras, e outras, e outras, e outras, e que esse ciclo ele não finalize com um evento. Bom, falando em referências, antes de pensar o Computação Sem Caô, eu tinha que falar, cara, peraí, me deram a oportunidade de fazer um projeto de computação para ensinar meninas, para ensinar idosos, vocês vão ver porque idosos também, mas eu preciso saber o que está sendo feito hoje, se o que eu quero fazer já está sendo feito. E eu gosto muito do conceito de pensamento computacional, é o conceito principal do projeto. E aí eu fui pesquisando, achei que tinha sido um filósofo que tinha inventado, porque tudo são homens filósofos que inventaram, a gente nunca tem acesso. Aí depois vai surgindo, as mulheres ajudaram no meio do caminho, mas ninguém fala nada. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi que foi uma mulher, que foi a percussora desse conceito. A Jean, estou íntima dela, Jean. É Jeanette Wing, o nome dela, ela é americana. A universidade, eu esqueci o nome até o final da palestra, eu lembro, mas ela é professora de computação e coordenadora do curso de computação na universidade que ela trabalha, e ela sempre deu aula para turmas majoritariamente de homens e pessoas muito técnicas, muito de matemática, muito de física, só que ela começou a estudar muito sobre pensamento computacional, que é uma metodologia que você usa tanto para ensinar quanto para você resolver problemas. E aí ela começou a se dar conta do seguinte, a tecnologia está avançando, mas tem boa parte da população que vive nesse planeta chamado Terra ainda não entende a importância dessas tecnologias todas, ainda não entende a origem dessas tecnologias. Então, a gente que tem a oportunidade de estar dentro de uma universidade, num curso de ciências exatas, a gente tem como ter uma noção de buscar sobre esse conhecimento. E quem não está, e que é a maior parte da população hoje. E aí ela começou a ensinar pensamento computacional para os cursos que não eram de computação ou de engenharia. Então, nos alunos dela, nos jornalistas, cientistas sociais, e começou a fazer muito sucesso. Tem um artigo dela que é Pensamento Computacional para quem não é cientista da computação. Eu super indico vocês lerem. É uma página só, gente, não tem palavras difíceis. E o artigo também já está traduzido. Eu li o artigo dela, assisti os vídeos dela. Ela veio ao Brasil ano passado, foi no Rio de Janeiro, mas eu não a encontrei porque estava em semana de provas, prioridades. E essa aqui é a Joy. Como eu disse para vocês, eu tive esse contato com viés partindo de um problema que aconteceu comigo. E a Joy fez algo parecido, só que ela foi muito além de só estudar sobre vieses. Ela criou uma liga da justiça algorítmica, né?
Ela fala que ela é uma super-heroína, que ela teve o mesmo problema de reconhecimento facial num projeto que ela estava trabalhando, e ela decidiu pesquisar isso e decidiu atacar, no bom sentido, as empresas que hoje têm o maior acesso a esses algoritmos de reconhecimento facial e que criam esses algoritmos. Ela começou a confrontar, começou a jogar, olha só, aconteceu isso comigo, datando, falando sobre o projeto, correndo atrás, falando nas redes sociais. E isso ela conseguiu ajudar ela a crescer com o projeto e com o objetivo dela, que é realmente acabar com esses algoritmos enviesados no mau sentido, porque os vieses a gente não tem como lutar. É como se eu quisesse assim, vamos exterminar todos os seres humanos e colocar robôs no mundo. Então, a Joy é uma grande referência para mim, não só como mulher negra na tecnologia, cientista, mas também como uma mulher que ela sabe confrontar grandes empresas e consegue resultados bons com isso, porque não adianta a gente confrontar e não visualizar os resultados. Bom, com essas duas referências, mais algumas referências do Brasil, que eu vou citar depois alguns links, foi pensado o Computação Sem Caô. O Computação Sem Caô nasceu no ano passado, maio do ano passado, acho que foi uma semana antes do meu aniversário, foi uma semana antes do meu aniversário. Eu lancei no Instagram, aquela bonequinha ali eu fiz para um projeto do laboratório, para eu poder conseguir viajar para a WWDC, que é a conferência da Apple Desenvolvedores. Aí, depois que eu passei e consegui viajar para essa conferência, eu falei assim, eu acho que eu vou usar essa boneca para tudo, porque ela dá sorte. E aí, eu falei, vou colocar ela no Computação Sem Caô. Então, acho que ela está dando muita sorte para Computação Sem Caô. E o nome Caô é uma gíria do Rio de Janeiro, porque o objetivo não é só ensinar computação, mas você ensinar a computação de uma forma diferente do que já é vista. E caô é como se, deixa de mimimi, cara, deixa de caô, resolve logo isso, para de ficar inventando desculpas. Então, é meio que uma provocação na forma que a educação tecnológica é colocada hoje no Brasil, em alguns lugares do mundo também, que é colocada de uma forma muito direta, muito objetiva. A gente não sabe a origem de nada, a gente não estuda, não sabe o filósofo mas aí a gente se sabe criar uma função ótima e que o professor vai te dar 10, você é um bom programador. Acho que a grande questão do Computação Sem Caô, para mim, é fazer as pessoas refletirem sobre o papel dela como desenvolvedor, como cientista. E fazer com que as pessoas que não são tidas como cientistas, porque não estão na universidade, não estão numa área de ciências exatas, elas consigam entender esse universo e consigam usar a favor delas, para resolver problemas da área delas. Então, o Computação Sem Caô nasceu com esse objetivo. O segundo nasceu com esse primeiro objetivo, que é o mais bonito, aí todo mundo fica assim, realmente não. Mas tem um segundo objetivo ali que normalmente faz as pessoas rirem, que é a minha avó. Eu prometi para ela que eu não ia mostrar o vídeo hoje, que ela já passou muita vergonha, só que se vocês quiserem ver, tem no Instagram. Não, eu mostro no Instagram. Depois eu mostro, tá bom. Mas sem gravar para ela não ver. Não. E aí, o segundo objetivo, que é assim, o mais fofo para mim, eu acho que tudo que eu fiz e faço até hoje na vida parte muito do interno, parte muito da minha família, parte muito de mim. Então, é um conselho que eu dou. A gente não pode fazer as coisas aleatoriamente. Bom, essa é uma receita de bolo. A minha avó adora fazer bolo, só que ela não entendia o que eu fazia até então, até o Computação Sem Caô ser criado. Acho que todo mundo passa por isso, que a avó pergunta, filho, que legal, hein, essa luzinha aí no computador, mas você vai se formar em quê? Vai ganhar dinheiro? Vai pagar suas contas? Então, assim, a minha avó sempre ficou muito curiosa, assim, ela fala com tanta felicidade sobre isso, mas eu não entendo que ela vai se formar. Vai vir o quê no diploma? Aí eu falei, nossa, vó. Então, eu falei, vó, ela vai ser a minha primeira cobaia. Depois vocês vão ver que os vídeos do Computação Sem Caô são bem curtos, porque é realmente para ser algo... Te fez ficar impactada com aquilo, você vai correr atrás e você depois vai tirar dúvidas, a gente pode conversar e tudo mais, mas não é com o objetivo de eu detenho o conhecimento e o que eu falar, vocês vão ver que está tudo certo, não é com esse objetivo. E aí, a gente escuta na universidade que algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, né? Todo professor usa esse exemplo, mas nenhum professor mostra uma receita de bolo. Eu fico assim... Ele mostra um slide com as variáveis, as funções, blá, blá, blá. Gente, é muito fácil. Eu tenho um professor que ele fala assim, é Mickey Mouse. Eu não sei de onde ele tirou essa associação de que facilidade é Mickey Mouse, mas ele fala assim,
Algoritmo é como Mickey Mouse. E aí passa, é como uma receita de bolo. Mas ninguém mostra uma receita de bolo. Eu fico assim. Eu sempre fiquei, cara, mostra a receita de bolo, então. Faz associação e... E aí, né, passando todo esse momento de irritação na universidade, eu decidi fazer isso com a minha avó. Então, eu busquei na internet, fácil, gente, muito fácil, receita de vó, e coloquei isso aqui para ela. Eu falei assim, vó, isso é um algoritmo. Fiz igual meu professor faz, mas mostrando, né, dessa vez. Ela, então eu sei o que é algoritmo. Eu falei, não, vó, calma. Isso aqui é um passo a passo para a senhora fazer o bolo. Algoritmo na computação, a gente tem algumas formas de representar. E aí eu coloquei como se fosse um pseudocódigo para ela, porque eu não cheguei em parte de ensinar uma sintaxe de linguagem de programação, e dividi que as variáveis são os ingredientes que a gente vai usar no bolo, usar para fazer o bolo, e como a gente faz o bolo, prepara e assa, são funções, porque são ações. E aí até eu, toda vez que eu falo isso, eu lembro por que meu professor não falou isso no início. Por que ele joga um C lá, Fortran, o menino do Fortran, cara. Quando você falou isso, eu falei assim, meu, que sofrimento. Quem é o menino? Tá com vergonha? Fica com... Cara, eu fiquei tipo... Então, assim, por que o professor não mostra isso, né? Mais tarde eu fui... Como eu tenho que lidar muito com a coordenação e os professores da universidade, eu fui entendendo as particularidades que não é só a universidade porque o professor não quer ensinar. Tem uma carga horária a ser cumprida, tem toda uma questão, toda uma burocracia, mas, cara, daria para mostrar um negócio desse, sim, em alguma parte da aula. E eu mostrei isso para minha avó falou assim, tá, continua entendendo. Eu falei, não, vó, mas a senhora está entendendo a diferença aqui, função? Em que em determinado momento eu estou usando, a senhora está entendendo aquele fluxograma? Que cada figura tem um significado? E aí assim que eu fui ensinando para ela, né, tem uns vídeos que ela não está com paciência porque ela estava lendo, eu estava atrapalhando a leitura dela, e aí o Computação Sem Caô, essa história é a mais divertida. Ela tem esse objetivo interno, que é fazer a minha avó, em casa, entender o que eu estudo, da forma mais básica. Eu comecei com o algoritmo. Hoje ela já quer conversar até sobre fake news, né? Então... Ela faz 80 anos, aí ela vê um jornal nacional e fala, filhinha, você viu hoje mais uma fake news do Bolsonaro? Eu falei, deu certo, está dando certo. Nasceu com essa... eu levo o Computação Sem Caô de uma forma muito leve, porque eu acredito que o conhecimento você tem que estar com uma certa... Certa não, você tem que estar com tranquilidade para você absorver as informações. E aí depois eu botei bonitinho para ela, caso ela queira fazer. A gente fez um bolo com aquele passo a passo. A gente não, né? Eu fui ler o algoritmo para fazer o bolo. Só que eu tenho uma deficiência em cozinhar. Então, não deu muito certo, mas pelo menos eu sou boa em ensinar o algoritmo para minha avó. E aí, o Computação Sem Caô começou com um projeto no Instagram. Se vocês quiserem dar um follow, eu dou follow de volta. E troco likes, exato. E aí, depois de 2018, ali nasceu em maio, ficamos junho, julho, agosto, surgiu um edital do Serrapilheira, que é hoje um dos maiores, ou se não o único instituto privado que investe em projetos de divulgação científica e projetos científicos, tanto de pesquisadores quanto de instituições. E aí, acho que foi em junho que abriu o edital. A gente ficou meio assim, cara, vamos escrever ou não vamos escrever? Foi assim, o primeiro edital que eu, de fato, sentei para escrever junto com a Gabi, que é a diretora e fundadora do OLAB, junto com a Sil. E aí eu tentei não ficar ansiosa com o resultado. E aí, em setembro, veio o que a gente tinha conseguido. Em setembro, não. Em agosto, veio o que a gente tinha conseguido. A primeira fase do edital, que é você, no Museu da Manhã, 50 divulgadores científicos se reúnem para um final de semana, não, na verdade são 4 dias, tanto para você apresentar seus projetos, quanto para você ter aulas e rola a interação entre os cientistas. Eu até falei isso em uma conversa hoje, que foi muito importante essa primeira fase do edital, que não era nem a fase da grana, mas era a fase de ter contato com outros cientistas do Brasil. Porque quando a gente está na universidade, muitas vezes, eles nos incentivam a sair, eu acho isso ótimo, a gente tem que sair, fazer um intercâmbio, beleza, tal, mas só que eles não mostram os cientistas que existem no Brasil.
É como se, cara, não, você está reinventando a roda aqui, e quando você vai ver, tem um professor super foda lá em Manaus, desculpa, eu falei palavrão, tá gravando, super maneiro lá em Manaus, que escreveu um artigo muito, tipo assim, muito importante para mim de pensamento computacional no ensino fundamental, e esse cara não é citado nas minhas aulas. E aí cita um cientista, não estou dizendo que não tem que ser citado, mas, gente, vamos aproveitar mais o nosso Brasil e as nossas riquezas, não só as riquezas naturais, mas as riquezas de conhecimento também. Então, para mim, foi muito importante ter contato com os outros 49, 50 não, foram 25, 50 foi o segundo edital. Os outros 24 cientistas, porque, cara, eu vi que a divulgação científica no Brasil existe. Só que, se a gente ficar preso na nossa bolha, a gente não vai conseguir visualizar essa existência. A gente vai ver que existe do nosso lado, mas a gente não vai ver que existe do outro lado, do outro lado do sul, né? Eu tiro do sul como... Enfim. E aí eu conheci uma menina, 19 anos, que tem um projeto de astronomia, que ela é de Manaus. Eu falei assim, cara, olha isso, a gente fica, né, lá no sul tem uma péssima mania de zoar a galera do Nordeste e Norte, achar que, tipo, não tem acesso a nada e tal. E, cara, nesse edital que eu estava no Serrapilheira, era a maior parte da galera que estava fazendo projetos muito fodas. De novo, desculpa, não vai sair, desculpa, vai cortar, dá pia aí. E estavam fazendo projetos super maneiros. Obrigada. O problema é que eu falo muito. Ainda bem que deram bastante tempo para mim, porque imagina, se fosse Lightning Talk, já estava ferrada. Já. E um projeto super legal de educação na área de astronomia, de uma forma diferente, que ela vai nas escolas, ensina, leva todo o material para poder a escola não precisar ter o custo ali dos materiais, sempre com materiais acessíveis. Cara, agora eu estou fazendo isso em Manaus. Aí eu chego para os meus amigos na universidade e falo assim, gente, olha que projeto maneiro, de Manaus. Aí eles ficam assim, Manaus? E o cara tipo, qual é o pensamento de vocês? Então ainda existe isso, ainda existe esse preconceito regional, né? Que não, só produz ciência, só produz conteúdos muito maneiros São Paulo e Rio de Janeiro. E o Sul, que agora quer se separar do Brasil, mas outra questão. Outra conversa para a gente falar depois aí no Bebendo. E aí, o Computação Sem Caô ganhou o segundo edital, também, que foi depois dessa imersão que nós tivemos com Serrapilheira. A gente tinha que escrever uma proposta para concorrer aos R$100 mil. Aí, esse aí eu ainda fiquei ainda mais nervosa. Falei assim, cara, já valeu muito ter participado. Aquela coisa, né? Quando a gente não quer torcer para ganhar, valeu a participação, né? É isso. E aí ganhamos também o segundo edital. Eu fiquei bastante feliz, porque é isso que possibilitou a criação do canal no YouTube. É algo que gasta muito. Então, quando eu fui colocar no papel, começar pelo YouTube ou pelo Instagram, cara, eu vou fazer pelo Instagram, porque eu não gasto nada ali, crio só uma conta, beleza. E aí possibilitou a criação do canal, que é o que eu estou investindo mais tempo agora, tanto de conteúdo quanto de divulgação, né? E ele foi criado, lançamos os vídeos em agosto... Não, em abril, 23 de abril. Lançamos o primeiro vídeo do Computação Sem Caô, que foi com a minha avó. Esse eu vou mostrar. Ela teve uma participação especial, mas se vocês forem olhar os comentários, só falam dela. A minha avó falou assim, sei lá, 10 segundos aos comentários. Cara, sua avó é maravilhosa. Aí eu falei, vó, esse canal é pra senhora, eu só tô servindo de, sei lá, tô representando, mas o canal tinha que se chamar Solange Sem Caô, que é o nome dela. E aí o Computação Sem Caô, para ser criado para o canal do YouTube, uma coisa que é muito importante no OLAB, e que eu trago isso comigo também, é o trabalho coletivo. Então, nada que você faz na vida, nada que a gente faz na vida é algo individual. Só quando a gente vai ao banheiro e tal, essas coisas aí particulares. Mas, cara, tudo que você faz na vida, você precisa de alguém te influenciou, alguém foi referência para você, alguém te falou uma frase que, tipo, pá. Então, para a gente conseguir chegar no YouTube, além do dinheiro, a gente precisava também de mais pessoas diferentes pensando com a gente. Então, nós fizemos uma imersão de uma semana, em fevereiro,
Uma semana antes de... Final de fevereiro, foi uma semana antes do carnaval. Foi desafiador, porque a gente tinha que chamar as pessoas para ir para o Rio de Janeiro. Foram 10 pessoas que nós chamamos. E essas pessoas tinham que aceitar uma semana antes do carnaval. Sendo que, se uma semana antes do carnaval no Rio de Janeiro, já acabou. Gente, já estão fechando tudo, vou viajar. E a galera aceitou. Foram 2 professores, professores e coordenadores de ciência da computação, o Francisco da UERJ, o Zanata da UFPR, que são grantistas do Serrapilheira também. Tivemos do audiovisual a Elga e a Isa, né, que cuidaram da parte de gravação e edição dos vídeos. Tivemos o Coronel, que foi o designer. Então, essas letras bonitinhas aí que vocês estão vendo foi o Coronel. No site também vocês vão ver tudo colorido. Porque eu gosto muito de cor, né? Então, a gente fala assim, para a Ana não pode ser preto e branco, tem que ser uma coisa colorida. E... tivemos também a Gabi, pessoas do Olab participaram, porque conheciam o projeto desde o início, e a galera de roteiro, para poder nos ajudar também nessa caminhada. Tivemos participações especiais, como a Gabi Matos, da TW, e conseguimos a liberação dela de 2 dias, e o Diego Cerqueira, que é do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Leis lá do Rio de Janeiro, conhecido mundialmente. Então, nós nos separamos em grupos durante 15 minutos já? Já? Já era. E aí nós nos dividimos em grupos para pensar os temas do Computação Sem Caô e como seria o formato. Então, nós decidimos que o formato seria algo muito rápido e os temas seriam temas que, durante a nossa pesquisa, tanto pesquisas Google mesmo e pesquisa com pessoas, nós vimos que eram temas que as pessoas tinham muitas dúvidas. Então, eu vou passar um vídeo aqui do Computação Sem Caô para vocês verem como que é a pegada. Eu vou passar o vídeo da minha avó no final, mas primeiro eu vou passar um dos vídeos aqui para vocês entenderem que... tem que acessar a internet de novo. Ué. Enfim, quando eu estou colocando aqui, é para vocês entenderem meio que o formato não é algo para complementar o que já é dado em sala de aula hoje. Não é algo para tirar professor de sala de aula, blá, blá, blá. Não é nada disso, né? Eu tenho que deixar sempre isso muito claro, porque eu tive muito medo, quando a gente foi para o YouTube, dos professores acharem isso e acharem que seria algo que, não, desmotivar ou falar mal da universidade. E eu não tenho esse objetivo, pelo contrário. A gente tem que ajudar. Se a gente tem muito a reclamar, a gente também tem muito o que ajudar para as coisas mudarem. Eu vou passar um dos vídeos, que é o de lógica, que é um assunto que eu gosto muito. Eu sei que é um assunto, às vezes, muito complicado para a gente na faculdade. Não é essa montanha, não, tá, gente? Foi? Eu vou fazer um vídeo do Computação Sem Caô para falar sobre cabo HDMI, né? Seria... acho que é uma coisa interessante. O projetor também. É. Obrigada. Obrigada aí, galera. A menina que falou a vozinha aí, obrigada. Salvou. Parece até aquela voz que a gente escuta às vezes quando a gente vai fazer merda, né? E não é pra fazer. Obrigada. Deixa eu ver se tá... e o vídeo no... Vou botar o cabo aqui. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, agora é o momento, quando está trocando aqui. Não? Certeza? Coração? Coração. Obrigada. Obrigada.
Lembra do vídeo do trem, onde nós falamos que o computador estava lidando com incertezas e possibilidades? Hoje nós vamos entender como que a lógica ajuda o computador a entender tudo isso. A história da lógica inicia-se com Aristóteles no século IV. A maior parte da contribuição de Aristóteles para a lógica se encontra nos grupos de trabalho chamados organon. Aristóteles criou a teoria do silogismo e evidenciou elas de várias formas. Iniciou o desenvolvimento da lógica modal, lidando com necessidades, contingências e possibilidades. Essa teoria do silogismo lida com 3 afirmações categóricas, onde 2 são premissas e uma é conclusão. Colocando no contexto do vídeo do trem, nós tínhamos 2 premissas e uma conclusão que nós queríamos que fosse verdadeira, que era o trem frear. E as 2 premissas seriam: o trem precisava saber onde que ele ia parar e se a estação fazia parte daquela parada dele. Logo, agora ficou mais claro como que o computador consegue lidar com tantas possibilidades e incertezas. E eu fiquei pensando, sem a filosofia, sem a lógica, será que o computador conseguiria lidar com tantas possibilidades dentro de 0 e 1? Eu tenho uma resposta e gostaria de debater com vocês aqui nos comentários. Então comente aí o que você acha desse questionamento. Não esqueça de curtir e compartilhar com a sua avó. Valeu, galera! O compartilhar com a sua avó, eu falei de brincadeira no primeiro vídeo, agora virou o bordão do canal. Não pensei em nenhum bordão que fosse de computação, pensei em um bordão com a minha avó. Mas o vídeo de trem que foi citado é um outro vídeo que tem também, que já foi lançado no canal, que é onde eu falei do trem, usei como exemplo para explicar a lógica, o trem de São Paulo, da linha amarela, que é um trem que não tem... o cara lá que... maquinista. E aí, só que como que ele sabe as estações que as pessoas têm que parar e como é que ele sabe que vai ter um fluxo de entrada e saída? Então, tem esse vídeo lá no canal, que aí eu peguei como base para poder explicar como é que uma máquina lida com essas incertezas e possibilidades que para a gente já fica muito mais claro. E como que a lógica ajuda nesse entendimento. Como vocês puderam ver, algo muito curto, porque é realmente pá. E aí, nos comentários, a galera começa a jogar conteúdos e o que é legal é gerar essa comoção. Comoção, palavra triste, né? Gerar essa ação das pessoas de, caraca, peraí, eu consigo aprender mais sobre lógica usando o exemplo do trem. Porque uma coisa que é muito difícil da gente ter nas informações mais formais, nos lugares mais formais hoje, é eles colocarem exemplos que fazem parte do nosso dia a dia. Tem professores que fazem isso muito bem. E, cara, eu agradeço muito, porque eu tive muitos professores assim na escola e no técnico. E eu acho que dificulta muito mais o aprendizado de matérias como 10 minutos, matérias como lógica, que não é só premissa e conclusão, você tem que ter um raciocínio ali que vem muito da filosofia, se você não tem exemplos do dia a dia e se você não tem a filosofia sendo ensinada junto. Então, eu na universidade, para conseguir passar pela matéria de lógica, eu fiz 2 matérias de filosofia. Para poder entender, quando eu chegasse na lógica da computação, que não tem esse objetivo de partir da filosofia, ele parte mais da prática, de falar da lógica proposicional e da lógica de primeira ordem, mas eu queria entender como que isso surgiu, que para mim, pelo menos para mim, é mais fácil quando eu vejo qual foi a origem daquilo. E aí, voltando para a apresentação, no final eu... agora... Vou arrastar de novo. Eu às vezes odeio o Mac, mas... Falam que é bom, né? Eu amo o laboratório, tá? Mas às vezes é complicado. E aí, chegando, vocês viram um dos vídeos de exemplo de como é feito, e aí eu já chego no pensamento computacional para a sociedade. Porque se eu consigo entender, independente das dificuldades que eu tive na vida, eu posso conseguir, que é a tal da palavra do momento, que é a empatia, ter empatia pelo outro e entender como que eu posso fazer com que ele entenda também. E não fique naquela conversa de eu falando e a pessoa calada, tipo, depois eu vou pesquisar tudo isso no Google, com medo de perguntar ali na hora. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de entenderem mais sobre esse nosso mundo da ciência e da computação, elas conseguem se sentir mais à vontade, como a minha avó se sente à vontade hoje, de falar da fake news que passou no Jornal Nacional. Então, gente, imagina se fôssemos quase ali 50-50 de pessoas que não estão
nas áreas de ciências exatas e conseguissem entender esses conceitos que a gente fica falando aí, achar bonito, maravilhoso, tipo, machine learning, Só que a gente às vezes fala, a gente não olha para o lado para saber se as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, a gente só fala porque a gente estuda isso. Então, é muito importante ter essa noção, principalmente nós que detemos a oportunidade de ter acesso a essas informações, como que a gente vai conseguir passar essas informações para os outros, criar soluções que sejam soluções que não abrangem só uma parte da sociedade. Não sejam soluções ou algoritmos de reconhecimento facial que não reconheçam pessoas negras. Então, não adianta a gente ficar pensando soluções de tecnologia, aplicativos e software se a gente não consegue pensar o antes disso, que é o propósito do que a gente estiver criando. Então, para mim, o pensamento computacional tem me ajudado muito nesses projetos. Assim, não foi o meu foco falar dos projetos que eu participo, além disso, em relação a desenvolvimento, mas se surgir alguma pergunta, eu posso falar. E posso mostrar para vocês também. E algumas dicas de livros que, nos últimos tempos, têm me acompanhado muito. Que, primeiro, é o Algoritmo para Viver, que foi escrito por um psicólogo e um cientista da computação. Tem um TED dele de 10 minutos e vale a pena. Eu sei que TED, às vezes... TED, autoajuda. Não é autoajuda. Uma amiga, fui indicar um TED para ela, ela falou assim, cara, você está me indicando coisa de autoajuda, que não sei o quê, com a maior raiva. Eu falei, cara, calma. Só assiste o vídeo aí, cara. Fica sussa, só assiste o vídeo. Só assiste. E o Algoritmo para Viver, que é um livro que ele pega os algoritmos que a gente estuda na computação e traz ele para o nosso dia a dia. Então, como é que você usa os algoritmos merge sort, por exemplo, para você resolver um problema de organizar meias? Eu fiquei tipo, cara, como é que esse cara fez isso? Isso me fez ler o livro todo, eu super indico. E ele está em promoção constante, promoção na Amazon, porque conforme vai passando o tempo do livro, né, a galera acha que o livro vai ficando ruim, vai ficando barato, mas é o contrário. A gente espera passar um tempo do lançamento e a gente consegue comprar ele. E aí tem a filosofia das lógicas, porque a lógica que nós conhecemos, ela é um guarda-chuva para as diferentes lógicas que existem. Segundo um TED que eu vi, existem 7 tipos de lógica. E aí esse livro é muito bom para a introdução, é da Unesp. Eu achei legal achar uma... foi a editora Unesp, mas achei legal conseguir achar livros que foram brasileiros que escreveram. E tem a história da matemática, assim, quando o menino, o Lucas, mostrou a matriz, ficou todo mundo, matriz, álgebra. Eu escutei assim uns... E é um assunto que eu gosto muito da matemática, eu gosto muito de como ela ajudou a computação a chegar no que ela é hoje, porque a computação ela não nasceu no Facebook, né? Nasceu na filosofia. Então, essa história da matemática, a Tatiana, que é uma professora da UFRJ, ela conta de uma forma diferente, totalmente diferente do que a gente já aprendeu nos cálculos da vida, da universidade, na escola também. Porque ela desmitifica e fala sobre os conceitos de matemática de uma forma muito acessível. Então, eu sou muito fã de livros que eles são acessíveis. Por mais que eu vá conseguir entender a cinemática inversa, eu quero saber como que a cinemática inversa pode ser explicada de uma forma, sei lá, em formato de rap. Se alguém quiser ir fazer, você quiser, a gente pode. Então, eu sou muito fã dessa forma de ensinar, porque está muito mais próximo da gente, da nossa geração, do que nós somos hoje. Consegue que fique mais próximo dos nossos avós. Os avós são maravilhosos, né? Dos nossos pais também, que minha mãe reclama, que eu falo muito da minha avó, mãe maravilhosa. E... consegue que a gente consiga unir as gerações, porque hoje por conta da política e várias outras coisas, as gerações elas têm se afastado muito, mas só que se a gente não conseguir dialogar entre a gente não consegue mudar as coisas. Eu sei que aqui no Nordeste é mais difícil isso acontecer, vocês são muito mais conscientes, cara, parabéns. Assim. Durante as eleições eu falei, eu vou sair do Rio de Janeiro. Eu vou para Nordeste, porque assim, a consciência de classe é uma coisa... Parabéns mesmo, porque foi difícil. Lá no Rio foi complicadíssimo. E aí, agora, é a vez de vocês. Eu espero que as piadas tenham sido engraçadas e tal. Vocês riram, né? Então foi bom. Mas eu espero de verdade que o que faça essa reflexão que eu fiz durante a minha vida para criar o Computação Sem Caô e para fazer esse trabalho, inspirem vocês a fazerem ações. Né? Um spoiler, que o Computação Sem Caô, ele
vai ter mais um objetivo agora, eu fico só inventando os objetivos para ele, para que no ano que vem, ou no outro ano, porque dá muito trabalho você criar um projeto assim, que tem uma gama muito forte de conteúdo, ele não fique só na minha pessoa. Eu estou sendo a pessoa que está startando algo que era necessário no Brasil. Mas o objetivo dele para o ano que vem é que ele tenha redes em outras regiões. Então, eu espero de verdade que alguns de vocês aqui participem das redes que forem criados em Recife, porque existe um grupo do Facebook Brasil, do pensamento computacional. Eu descobri e falei, cara, que maneiro. Imagina se fosse um grupo, tipo, cara, que as pessoas conseguissem fazer coisas em cada uma das regiões. Fossem mais do que artigos. Fossem coisas que conseguissem ser ações. Sabe? Fossem como, sei lá, PyLadies que tem os encontros para ensinar Python. Porque antes da gente entrar nesse assunto, antes da gente entrar nos assuntos mais difíceis, a gente precisa entender o básico. O básico não é só você entender o que é algoritmo, é você entender o impacto dele na sociedade hoje. Faltou quantos minutos? Acho que eu encerrei bem, né? O impacto da sociedade hoje. Essa é uma frase, eu fiquei pensando numa frase de enfeite, entender é isso, vou repetir. 3 minutos para repetir. Entender o impacto do que a gente cria hoje na sociedade. É isso, gente. Obrigada.